Olá, bem-vindos ao podcast da Simples. Eu sou o Guilherme Mative e hoje estamos em Brasília, diretamente do evento do Anca Summit, um evento que reúne mais de 450 profissionais da Caixa e também do setor imobiliário. E a gente está aqui hoje presente, até quero agradecer primeiramente, antes de mais nada, a dona Isara, que nos trouxe, fez o convite, e ela é empresária. Ela também é vice-presidente da Anca e está aqui conosco hoje. Vai conduzir também com nós a entrevista com uma pessoa muito especial que ela vai nos apresentar agora. Então, por favor, dona Isara. Ai, Bative, dona Isara aqui me deixou agora com uns 300 anos mais velha, né? Vamos combinar. Mas o prazer é todo meu de estar aqui e agradeço também a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, porque eu sei que todos nós viemos lá do Rio Grande do Sul, difícil pra caramba de chegar, né? Mas o evento está sendo muito lindo e gratificante. E hoje, então, estamos aqui junto com o Urbano, que é o ex-vice-presidente de habitação da Caixa, é o criador do canal CCA, que hoje proporciona mais de 8 mil empresas no setor, que faz a diferença, com certeza, aí, que se transformou numa potência hoje, que representa mais de 98% de todas as contratações aí, de financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal. Então, vou passar um pouquinho para ele passar para nós aí. Urbano, seja muito bem-vindo. Tá? É um grande prazer e orgulho de tê-lo aqui com a gente, tá? Para falar um pouquinho de como foi essa trajetória, para ter participado dessa criação desse canal, por que veio essa ideia. Fala um pouquinho para nós aí. Não, perfeito. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? A oportunidade de a gente conversar sobre isso, falar de informações do mercado imobiliário de uma maneira geral, que eu acho que é fundamental cada vez mais que as pessoas tenham muita informação sobre isso, porque a informação ela é decisiva, especialmente no momento em que você tem os desafios que nós temos neste momento, nesse mercado em particular. Então, assim, sobre essa questão do CCA, eu costumo brincar, assim, lá no início eu até imaginava, e contei isso, né, na nossa conversa mais cedo, eu até imaginava que seria o que é hoje, mas com outros agentes. E naquele momento eu achei que as imobiliárias seriam as primeiras grandes interessadas nesse negócio, porque qual que era a lógica lá atrás? Bom, vamos juntar. Porque o que aconteceu? Você fazia lá na Caixa, sei lá, 200 e poucas mil financiamento ano, naquela época, lá em 2009. Aí o governo resolve lançar um programa Minha Casa Minha Vida que tinha uma meta de fazer 1 milhão a partir de março, abril de 2009 até 2010. Mas você tinha um período ali de regulação, então ele começaria a rodar, na melhor das hipóteses, em agosto, setembro de 2009. Então, em cerca de 1 ano e meio, você tinha que fazer quase 4, 5 vezes o que você fazia anualmente. Se você fosse fazer isso numa agência tradicional, você entupia essa agência naquele processo que a gente fazia até então, naquele momento, e provavelmente, mesmo a agência se dedicando 100% a isso, o que ela não tinha condição de fazer, porque ela fazia um monte de outras coisas, ela talvez não conseguisse dar vazão a isso, ia ser um problema relevante. Cara, como é que faz isso? Eu tinha, uma certa época, tentado propor que a gente devia juntar a decisão de compra e crédito no mesmo local. Então, na minha cabeça, olha, a hora que o cara chegar no stand da incorporadora ou lá numa imobiliária, ele vai oferecer, além do imóvel, ele vai dizer, eu já tenho crédito aqui, se você precisar de crédito. Como a maioria precisa de crédito, você fechava tudo ali. E esse negócio já chegava para a agência praticamente pronto. Você precisava de criar umas camadas, né, para dar, vamos dizer, um mínimo de governança, o mínimo, o máximo de governança nisso, né, para que subisse informações e que a Caixa pudesse confiar nessa informação. Afinal de contas, quem estava subindo com essa informação, entre aspas, era um estranho à estrutura tradicional o correspondente não é um empregado da Caixa estrito sensu, como o outro, que daqui a pouco se faz uma situação que não deveria fazer, ele pode ser desligado e a perda talvez seja maior do que o correspondente, que pode fazer outra coisa. Então você tinha um conjunto de fatores, eu falei, cara, eu não posso achar que esse terceiro é tão estranho assim ou tão conhecido assim que eu não tenho que ter essa governança. Eu tinha que ter a governança, montamos uma camada de governança em relação a isso e sustentamos ela no que a gente chamava do CICAQ, que
por acaso, funciona até hoje, né? Então, nessa lógica, cara, independia quem é que ia botar a informação ali. Se era o correspondente, se era o empregado da Caixa, ele subiria para uma área, essa área faria ali uma análise que faz até hoje, de conformidade, e baseado nisso, ele dava o de acordo para seguir o processo, ia para a agência assinar. A gente já, naquela época, entendia que daqui a pouco o correspondente já podia finalizar, inclusive com assinatura no próprio correspondente. A gente tinha uns avanços adicionais que podiam acontecer, que eu acho que ainda vão acontecer, para tornar o correspondente ainda mais 100% vamos dizer, relevante nesse processo, como um canal que finaliza a operação como um todo. E a coisa aconteceu, a gente fez 1 milhão de unidades, conseguiu entregar em 2010 1 milhão de unidades, e o correspondente já assumiu uma relevância, e essa relevância foi crescendo, e é o que é hoje, né? Basicamente é o grande canal, não só da Caixa, né? Hoje todos os bancos operam com a figura de correspondente. Privados replicaram a ideia que veio da origem da Caixa. Se você olhar, ele tem, entre outras coisas, uma conveniência muito maior para o cliente, que lá onde você está, onde diversos correspondentes estão, eventualmente não dá para você colocar uma agência bancária, vamos dizer, na estrutura tradicional de uma agência bancária. Então, o canal correspondente está ali, o investimento dele comparativo com o de uma agência é menor, ele pode estar se posicionado muito mais capilarizado num bairro que eventualmente não dá para ter uma agência ou que já tem uma agência, enfim. Então tem uma série de ganhos que eu acho que tornou ele vencedor. Inclusive, Urbano, tem cidades que não tem agência, mas tem um correspondente lá que atua como agência, que leva, então, a possibilidade da pessoa, né, da família. Você tocou no ponto, né, que assim... Quando a gente pensou também lá no correspondente, tinha um pouco isso, porque uma das premissas do Minha Casa Minha Vida é que ele pudesse ser capilarizado para todos os municípios do país. Sim. E hoje todo município do país tem um imóvel contratado dentro do Minha Casa Minha Vida. Esse negócio só foi possível por isso que você acabou de dizer. Exatamente. Se eu não tivesse um correspondente lá vamos botar aqui, Santa Rosa, Serra da Saudade, que eu acho que é o menor município do país. Se eu não tiver um correspondente lá, a agência bancária talvez não tivesse. Talvez a pessoa de lá quisesse comprar um imóvel, uma casinha para morar, para a família dele, ele talvez não tivesse acesso. E hoje você tem em todo o Brasil, graças a isso que você falou. E vou te dizer que o correspondente ele foi além da habitação, né? Porque hoje ele é um canal, um braço da Caixa, ele consegue fazer, inclusive, pagamentos, recebimentos e depósitos. Então, ele é hoje um canal, realmente é um braço da Caixa e que leva, muitas vezes, essas ações sociais mesmo, que aconteceram recentemente. Nós, lá do Sul, tivemos problemas de cheias, onde várias agências alagaram e quem foi que deu o respaldo foi um correspondente da Caixa. E tem um detalhe, às vezes a pessoa fica com receio e fala assim, olha, mas a digitalização vem aí, o que vai acontecer com o correspondente no processo digital? Se você der uma olhada, especialmente a moçada do varejo, que trabalha muito hoje o comércio eletrônico e tal, que tem relevância, todos eles que são mais bem-sucedidos, eles conciliam o digital com o físico. Tem gente que até costuma chamar do figital, que é um mix, né, do físico com o digital. Realmente é um mix. Então você precisa desse canal físico. Mesmo que você embarque uma tecnologia que suba através do correspondente ou de qualquer outro canal, essa é uma figura relevante, porque você tem que tomar uns cuidados, né? Eventualmente, por exemplo, eu me lembro lá atrás, quando a gente começou a digitalização dos bancos, e faz muito tempo, a gente começou a ter máquinas na sala de autoatendimento e não tinha, eu já estava na Caixa nessa época, e foi uma dificuldade enorme você levar o cliente para ir para um canal digital, para uma máquina daquela, para pegar um extrato, pegar um saque, eram as primeiras coisas que você tinha ali. Ele ia lá no caixa, quanto eu tenho aí? Tá. Aí esse negócio foi ganhando uma velocidade, e hoje o cara faz muito daquelas coisas nessas máquinas ou no seu celular. E ele, pelo contrário, se você falar não tem nem no celular, nem na máquina, ele vai ficar chateado com a instituição. Mas, independentemente de ter acontecido, as agências estão lá. A Caixa aumentou a quantidade de agências. Então, eu acho que esse é um receio que, enfim, talvez esteja muito mais no imaginário do que na realidade. Exatamente, até porque precisa do ser humano para dar alguns comandos que não tem como só o digital fazer. Então, é um mix mesmo. Além da transação em si, eu acho que vocês têm uma outra competência que é de dar orientação. Né? Assim, cada vez mais, acho que o diferencial, quando algum correspondente que eu encontro, conversa comigo, fala, cara, o seu grande papel, o seu diferencial é com qual qualidade você orienta esse cara que está comprando, essa família que está comprando esse imóvel, sobre a compra. Às vezes ele quer comprar um negócio que ele não poderia comprar, ou não deveria comprar, na forma que deveria comprar. Pô, se você está ali, pode dizer, cara, por isso, porque às vezes se ele fosse no meio digital, ele
ele talvez não soubesse fazer nem a Exatamente, pergunta. mais frio o atendimento. Às vezes tal, você né? que tem que Precisa chegar e do dizer... calor do ser humano. E às vezes você tem que dizer para ele, olha, isso aqui, ó, você podia fazer saque. Você não deve fazer saque. Você deveria financiar menos um pouquinho, vende aquele negócio que você tem para caber mais no seu orçamento, que mesmo que esteja dentro da... Você tem um conjunto de coisas que você pode levar do ponto de vista de orientação, Sim. que a pessoa, para receber a informação que ela precisa ter a dúvida. Ela precisa conhecer. Às vezes ela não conhece o suficiente nem para ter a dúvida, e você que conhece vai orientá-la, mesmo que ela não tenha percebido que tinha necessidade de ser orientada. Exatamente, né? Para as imobiliárias também foi uma solução, né? Porque essa questão de comunicação de um corretor, de uma imobiliária com o gerente ou somente com a agência da Caixa, ela acaba não tendo tanta orientação como tem, né, com o CCA hoje, né? É verdade. Então trouxe bastante solução e oportunidade também essa criação. Levando em consideração o que o Mativi falou, o CCA está dentro da imobiliária, né? Ele está orientando o corretor, para o corretor orientar também seu cliente, depois vem o cliente lá para a gente, o proponente, né, para a gente passar mais em orientações. Então, esse canal realmente ele foi criado e está cada vez melhor, sendo mais aperfeiçoado. Não é de acho que todos os bancos aí replicaram, né? Perfeito. Mas voltando um pouquinho ali agora nessa tua apresentação que a gente acabou de presenciar, falando um pouquinho então sobre funding, que é o momento que a gente está passando, e acho que hoje é o que mais vai ser falado, acho que todo mundo que trabalha no meio do mercado imobiliário é só o que a gente escuta, né? E assim, teve várias falas tuas ali que me chamaram muita atenção, mas também uma delas é a questão da representatividade dos financiamentos habitacionais dentro do nosso PIB e o grande espaço que a gente ainda tem a crescer e que a gente, por algum motivo que a gente não sabe ainda bem certo o que, acabou que ficou meio que estagnado, desde a criação do Minha Casa Minha Vida até nos dias atuais. Perfeito. Na tua visão, Urbano, o que poderia ser feito? Qual a estratégia que poderia ser implantada para que esse cenário mudasse no sentido de melhorar o funding, porque hoje a gente sabe que a poupança está complicado, e que isso fizesse com que alavancasse também a nossa representatividade no PIB? Bom, eu acho que esse talvez seja o grande desafio que a gente tem no momento, né? Assim, o mercado imobiliário brasileiro, ele cresceu desse patamar que você está falando e que é verdade, de cerca de 2% ali, 2002, 2003, para cerca de 10% ali no início do Minha Casa Minha Vida, e se mantém em 10% até hoje, no PIB, a carteira de crédito, de maneira geral, tem essa representação hoje, muito em função, e como o mercado brasileiro ele funciona sob um que a gente chama de recurso direcionado, é como se fosse um aquário em que você tem ali um conjunto de negócios que funcionam nesse aquário, mas não é o mar aberto, não. O mar aberto, a vida continua com outras coisas, e esse aquário está aqui, funciona só para o financiamento habitacional, tem umas regras, tem umas razões por que isso acontece. O país tem uma história de inflação muito alta lá no passado, resolvida de maneira bastante interessante comparado com o que era no passado em relação a depois do Plano Real, né? Então, mas ainda assim, a gente continua operando, vamos dizer, com esse recurso direcionado, poupança e FGTS, pela questão de taxa de juros. Se olhar a taxa de juros no Brasil hoje, é uma taxa de juros de 6%, acima da inflação. Isso é uma coisa absurda. Você pega a União Europeia, está com um juro na casa de 1% a 2%, enfim, e o pessoal começa, às vezes, estava um pouquinho acima disso, o pessoal já começa a achar um absurdo. Nossa, é mais de 3 vezes isso. Então, é um negócio, para esse financiamento de longo prazo, ele é muito relevante. Então, o que acontece? Nesse aspecto, esse mercado cresceu até aí, baseado nesse recurso direcionado, mas esse mesmo recurso direcionado, que foi extremamente importante para esse crescimento, ele passou a ser vamos dizer, a camisa de força para ele ficar do tamanho que ele é, para ele ficar quietinho ali. E isso se deu por quê? Porque, por um lado, a poupança, que é um desses grandes que financia a classe média, desse recurso direcionado, ele começou a dar sinais já há alguns anos, né, eu insisto que há alguns anos, de que, olha, eu já não sou mais aquele grande atrativo para o investidor. O investidor começou a fazer outras coisas, ela foi perdendo participação relativa.
ela perdeu participação relativa no conjunto dos produtos do banco, que o gerente do banco lá, o seu produto bancário, oferece para o cliente. Lá ele caiu também, ela caiu também. E ela perdeu participação relativa quando você olha o mercado como um todo. O mercado de capitais, área de fundos. A área de fundos tinha o mesmo valor de poupança em 1994. Hoje a área de fundos tem quase 9 trilhões de reais e a poupança do SBPE não tem 800 milhões. Então esse dinheiro foi para lá. Então esse tipo de coisa engessou esse mercado, ele parou em 10. Qual que é a notícia boa que nós temos e que você mencionou? Todo mundo está falando isso hoje. Porque agora, antes tarde que nunca, tem um ano e pouquinho, a moçada olhou e falou, cara, eu tenho um problema aqui. Bom, se eu tenho um problema aqui, muita gente começa a olhar para como é que se resolve. Então, essa solução do SBPE, ela está no forno. Ela vai sair, eu estou absolutamente convencido que a gente vai... podemos levar mais 6 meses, mais um ano, mas nós vamos conseguir achar alternativas, mesmo num Brasil com taxa de juros, vamos dizer, do dinheiro de mercado, que não seja esse direcionado, alto. A gente vai achar alternativa. Tem algumas aí no forno, andamento, vai acontecer. O que a gente não pode é olhar para esse problema que a gente está percebendo, quem é na Caixa hoje viu essa semana, olha, vou reduzir a cota de financiamento dos outros imóveis aí, de price de 70 para 50, o outro de 80 para 70. Isso é uma demonstração, cara, eu estou com um problema aqui e a gente precisa de resolver. Esse vai resolver, mas chegou nesse ponto e precisou de dar essa mexida. Agora, eu não posso ter nesse laboratório que aconteceu todo esse conjunto de coisas, que chegou nesse ponto que a gente está percebendo na pele agora, o comprador está percebendo, o correspondente está percebendo, a Caixa está percebendo, o mercado vai perceber, que isso se dê no FGTS. Então, eu tenho que olhar para cá, o que deu ali para eu não deixar dar aqui. Né? Então, acho que o nosso grande desafio agora são 2. Primeiro, olhar para o SBPE e falar como é que eu faço essa coisa sair, e como é que eu não deixo isso aqui virar o que virou lá. Essas 2 situações são factíveis, são possíveis, e por isso que recentemente até eu falei, teve uma jornalista que me perguntou, falou, olha, eu sou otimista, acho que esse 3 para 10 que saiu lá do início dos anos 2000 para final dos anos 2000, tem potencial de virar 20, se a gente concentrar, agora que a gente já conheceu que tem alguns problemas, resolvê-los, concentrar e resolvê-los, e olhar para o Minha Casa Minha Vida e não deixar que ele se repita aqui. Nós vamos fazer uma nova estilingada e vamos escalar esse negócio de 10 para 20 nos próximos 10 anos, só fazer isso. Exatamente. Inclusive, as retiradas do fundo de garantia é um absurdo, né? A gente vê propaganda até de viagem para a família usando o fundo de garantia. Então, nessa loja que você é uma falando, coisa muito... Se você olhar a poupança tinha lá 40% do saldo da poupança, fazendo uma linguagem rápida aqui, do saldo da poupança estava alocado em crédito imobiliário lá em 2010. Tá? Hoje, esse saldo da poupança alocado em crédito imobiliário o crédito imobiliário é mais do que 100% desse saldo, quando você olha o mercado como um todo. Bom, aí você começa a ter que pegar um dinheiro de fora para juntar com esse aqui para ajudar, o juro sobe e no limite isso começa a virar risco, para que o risco não aconteça, você mexe na cota para diminuir o ritmo, que é o que está acontecendo. Se você pegar o FGTS está fazendo uma curvinha similar. Lá em 2009, quando lançou Minha Casa Minha Vida, no ativo do FGTS você tinha 40% desse ativo, que era carteira de crédito, que rendia alguma coisa em torno de 5% ao ano, e os outros 60% o FGTS estava com esse dinheiro ali disponível, aplicava em título público, vamos dizer, a título de hoje. 5% na carteira de crédito, 10,75% como referência no título público. A rentabilidade é muito maior, essa rentabilidade tem uma importância grande, mesmo que o fundo tenha essa missão de prover habitação popular, e tem que fazer, mas ele tem um limite para fazer isso, para que fique uma reserva nesse título público federal, para dar essa rentabilidade adicional que o cliente não pode pagar, mas com esse juro cara no Brasil o próprio governo acaba pagando, e que esse mix das 2 taxas de juros, da carteira e desse título público federal, permita, por exemplo, eu manter uma política de subsídio, onde eu pego lá 11 bilhões esse ano do fundo de garantia e a fundo perdido distribuo para as operações, seja para o agente financeiro, seja para o comprador do imóvel, usar para pagar esse imóvel. Então, como essa curva está subindo, ela era 40 do FGTS e está 76 agora, eu tenho um limite, eu tenho que olhar para isso, não pode virar 100. Quanto que é o teto dela? 80? É 82? É 85? O que eu faço para ela não caminhar nessa velocidade? O que eu faço antecipadamente? Eu acho que esse é o desafio para a gente não reagir, agir, diferentemente do SBPE, agir antecipadamente e dar esse direcionamento. Acho que tem canais melhor, para isso. Né? Muito melhor. Eu acho que hoje
todas as áreas do governo olham para o fundo de garantia como uma galinha de ovos de ouro, né? Que quer tirar tudo dali e colocar como se não tivesse fundo. Mas a gente sabe que de onde sai, não entra, às vezes, acaba. E eu vi, né, a gente viu, sentiu no mercado com a chegada do Minha Casa Minha Vida Faixa 3, que foi uma estratégia para desafogar o poupança, que o SBPE já estava com sinais, né, lá quando criou o Minha Casa Minha Vida Faixa 3, para desafogar. Então, essa carteira criou-se o Faixa 3 e acabou que deu um boom no mercado imobiliário. E aí a gente teve que dar uma segurada justamente porque o valor do fundo de garantia começou, juntamente com outras ações sociais, como o saque aniversário, antecipação e tudo mais. Eu acredito sim que essa estratégia de dar uma segurada, dar uma olhada para que não... Se você dá uma olhada nisso que você acabou de dizer, pegando um dos pontos que você acabou de falar, por exemplo, essa questão do faixa 3. O faixa 3 do Minha Casa Minha Vida 1, eu estava lá, ele representava, a meta dele era 20%, era 40, 40, 20. Tá? Das 1 milhão de unidades, era 40 faixa 1 com FAR, 40 faixa 2 com FGTS e 20 faixa 3, Minha Casa Minha Vida FGTS. Bom, acabou no final de 2010, o faixa 3 representou 12%. Não foi nem os 20%, foi abaixo. Ou seja, o programa conseguiu olhar para fazer o mesmo 1 milhão muito mais para o faixa 2 e para o faixa 1 do que para o faixa 3. Se você der uma olhada hoje, o faixa 3 está fazendo quase 50% do volume. Do volume, não da quantidade, do volume. Sim. Então, tem uma coisa que não tá muito ligada até com a gênese do FGTS. Então, se mexer nessa faixa 3, precisa olhar. Teve um primeiro movimento, foi usado faixa 3, que fazia 2,5 bi ano, estava subindo de 30 bilhões em ano. Você mexeu a partir de setembro, caiu para 800 milhões, ou seja, está apontando para alguma coisa na casa de 10. Então, você está poupando do ponto de vista dessa disponibilidade para alocar em alguma coisa talvez seja mais interessante do ponto de vista, inclusive, do déficit nas famílias de menor faixa de renda, no imóvel novo que gera depósito para o fundo de garantia, cerca de 20 bilhões. Então, isso não é pouca coisa. Isso dá quase 20% do orçamento que nós temos aí numa mexida dessa. Então, isso é inteligente, importante e necessário. O que mais, além disso, para preservar o FGTS, que a gente deveria fazer? Essa é a pergunta boa. Eu acho que, mais do que dizer assim, quanto que vai ser do aumento do orçamento do FGTS para 2025? Espera aí, como é que eu vou alocar mais inteligentemente isso para esse mercado, essa questão da galinha dos ovos de ouro que você falou, para que o FGTS não vira quem está com a missão de resolver o problema do mercado, se ele todo, independentemente se é baixa renda, média renda ou alta renda. Se eu começar a olhar para isso, ele não vai conseguir, nós vamos morrer abraçados os dois, SBPE e MAP no final. É exatamente isso, né? E é bem isso. E às vezes, a gente atualmente passa na frente de uma companhia de viagem, alguma coisa, tu vê lá, use seu fundo de garantia para fazer a viagem dos sonhos da família. Então, é bem isso mesmo. Hoje todos estão olhando o fundo de garantia como se fosse uma você está tocando no saque aniversário, né? O saque aniversário virou o quê? Assim, olha, vamos fazer uma conta aqui só para ter o racional, sem precisão de dados e tal. Digamos que a pessoa tenha 10 mil reais no fundo de garantia e ele podia tirar R$1.000 anualmente pelo saque aniversário, tá? Bom, tá. Então, foi lá no primeiro ano, tira 1.000, daqui um ano ele tira 1.000, daqui mais 2 anos tira mais 1.000 e vai tirando, né? Bom, o setor financeiro olhou para isso e falou, cara, por que você tem 10 mil lá, para que você vai esperar 10 anos para tirar 10 mil? Eu vou te dar, vou antecipar isso para você agora, você bota esse dinheiro no bolso e eu espero para você, vou te cobrar um jurinho, né? Mas eu espero isso para você. Aí ele pega lá e fala, vou te dar 6, só conta de padeiro aqui, não estou fazendo precisão de cálculo. Eu vou te dar 6 e eu espero os 10 anos para você. E aí a própria pessoa que fez isso, ele tem o dinheiro 6 ali no primeiro momento, acode uma necessidade, porque ele tem a necessidade, ele precisa desse recurso, ele viu isso uma oportunidade, pegou esses 6, mas no ano que vem ele não tem mais nada. E se precisar de sacar do fundo de garantia, ele também não vai ter, ele vai ter muito menos, porque já está empenhado para quem antecipou para ele pelo tempo. Do ponto de vista da dinâmica da economia, isso ajudou no T0 dele, no momento que ele fez a operação, no ano seguinte não ajudou mais, foi para o banco e não para ele. Então, num contexto desse, é importante olhar e falar, cara, esse negócio é bom para quem? Quem é que está ganhando com isso de fato, né? Então, olhar isso, porque ele pressiona essa correlação que eu falei, que era 40% lá em 2009, está 76% agora, ele pressiona pelo outro lado. Se a carteira está aumentando já, consome mais disso, e se esse ativo
que podia estar aumentando mais, não está aumentando porque está saindo uns dinheiros que não estava previsto. Essa correlação se aperta. Então, nesse sentido, tem que trabalhar dos dois lados, alocar melhor o orçamento, para que ele vá para onde precisa ir, e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar forte para que essas saídas que não são, vamos dizer, adequadas à missão do fundo estrito sensu, deixem de existir e o fundo possa crescer. Se você mexer nessas duas, cara, se alonga o horizonte de sustentabilidade do mercado de habitação de interesse social de uma maneira absolutamente assim, desproporcional com o que nós temos hoje. Hoje, do jeito que está, daqui 3, 4, 5 anos, a gente vai, se não fizesse nada, a gente começaria a conviver com um problema muito parecido com esse que nós estamos vivendo no SBPE. Do SBPE, com certeza. Enfim, depois à tarde a gente vai ter um podcast com a Henriqueta também, e ela vai contar para nós um pouquinho sobre a origem ou o destino do fundo de garantia, que não é só habitação, ela né? É uma expert ela nisso, é, ela é uma expert exatamente, nisso. tive a oportunidade de conhecê-la, participar de um painel com ela no ENIC, em São Paulo, há 2 anos atrás, e, nossa, é uma pessoa muito incrível. Perfeito. Claro. Mas, Urbano, para a gente chegar assim, no nosso finaleira agora do podcast, eu queria voltar um pouquinho ainda no SBPE para ver uma visão tua. Falou-se bastante sobre o SBPE, destino para PJ, para SFH, para SFI. E veio isso, então, à tona sobre um produto novo, né? Lançamento de um produto novo, de se pensar num produto novo, para desafogar um pouco, deixar o SBPE hoje dentro da casa do SFH, né? E vir, então, um produto novo com, talvez, taxas diferenciadas, captação diferenciada para o SFI. Queria ver de ti a tua opinião sobre isso. Eu acho que quando você está num ambiente de estresse, como você está agora, né, no SBPE, você não pode descartar nada. Acho que você tem algumas ações, algumas decisões, alguns produtos que eles, mesmo que eles tenham um caráter paliativo, bem-vindo, porque me resolve até eu descobrir qual é o produto, até eu inventar qual é o produto que vai ser a solução. Vamos resolvendo aqui, vamos dar um oxigênio para o paciente, para ele respirar, enquanto eu vou aplicando um remédio aqui para ele se levantar e sair e voltar a caminhar normalmente, né? Então, acho que você tem um conjunto de paliativos nesse ponto. Por exemplo, você pode fazer o que ele está falando aqui agora, vou financiar a produção do empreendimento com recurso do mercado, em vez de pegar aqui o direcionado, né? Eu vou financiar a própria período que antecede do desenvolvimento do empreendimento também com dinheiro do mercado. O que eu tenho que tomar cuidado é de não olhar para um problema e achar que a solução que eu dei para ele está endereçando ele completamente. Se você olhar o ciclo de uma incorporação, eu posso dividir, você pode dividir de diversas formas, mas eu posso dividir ele, por exemplo, em 4 etapas. Eu vou dividir a primeira etapa só para ficar didático aqui, para quem está nos assistindo, eu vou pegar a primeira etapa, que seria a etapa do desenvolvimento. Vou chamar de desenvolvimento da prospecção do terreno, aprovação, até assinatura com o agente financeiro ali no PJ para financiamento, né? E vou chamar de segunda etapa do financiamento, da assinatura do financiamento, para a execução até o término da obra, para entregar com a BITS para as pessoas mudarem ali para dentro. E eu vou chamar de terceira etapa, a parte de comercialização, onde o cara vai no banco, vai no correspondente, para pegar o financiamento, onde nessa comercialização tem uma quarta etapa, porque nem sempre, nem pode, o financiamento vai financiar 100%, porque o Banco Central em price é no máximo 80%, em saque no máximo 90%, então você já tem ali uma parte que ele tem que ter de recurso próprio, nem sempre ele tem, o subsídio ajuda, mas nem sempre é suficiente, parte disso a incorporadora vai financiar para esse cara, então nessa parte é a quarta etapa. Se você olhar dessas 4 etapas, 3 delas são, não que não sejam importantes, elas são já, vamos dizer, passíveis, já tem inclusive iniciativas em que o dinheiro da poupança não está tocando ali mais, ou já não toca há algum tempo, ou já começa a não tocar mais. A primeira, da desenvolvimento, o mercado já financia essa exposição de caixa que a empresa tem nesse primeiro período, onde o financiamento não está assinado, mas ele está gastando. Então, ali você já tem gente que bota dinheiro para ele ali, tem arranjos para isso. Na própria execução do empreendimento, tem muita gente fazendo, e a própria Caixa está falando que vai lançar produtos para financiar o empreendimento com recurso de mercado, já está assinando alguns nessa linha. Então, você já tem, eu não estou usando a poupança aqui, estou usando dinheiro do mercado, todas as duas são importantes. Se estivesse usando a poupança para isso, era
mais pressão sobre ela. E esse último que eu falei, que é do Prosoluto, que o cara não tem o dinheiro inteiro, o mercado de capitais vai lá e fala, pô, em vez de você ficar esperando esse tempo todo, eu te antecipo e eu fico esperando para você. Mas tem aquele terceiro, que é do financiamento mesmo da compra, que você aprova lá no Sicaquei, o cara no imóvel de 100 vai pegar, digamos, 70, 80 de financiamento. Esse o mercado não está fazendo e é a poupança que faz. No máximo, o mercado, vamos dizer, o banco faz uma composição, ele bota ali, sei lá, nesse 80, bota, digamos, 64 de poupança e 16 de LCI. Ele faz um mix, né? Ele vai fazendo um mix, 20%, 30%, mas tem um limite. Chega um determinado limite que esse mix fala, cara, ou eu tenho que aumentar a taxa de juros para caber, e mesmo aumentando a taxa de juros, porque esse outro dinheiro, que é LCI, que é LIG, ele é mais caro do que a poupança, mesmo que eu tenha que aumentar essa taxa de juros, essa taxa de juros tem um limite de aumento também que conversa com o meu risco e com o risco do cliente. Então, eu não consigo fazer mais. Aí tem que fazer coisa como foi feito agora. Diminui a cota, porque aí eu diminuo o ritmo, preservo o funding. Nesse contexto, se eu mexer nessas 3 que eu falei e não resolver esse, vem aquilo que eu falei, eu tenho que olhar quais são os problemas, resolver os problemas, mas não esquecer de todos eles. Esse da compra do imóvel, do financiamento que você faz lá no Sicaquê para a pessoa comprar o imóvel, pagar lá, o banco depositar na conta da incorporadora, esse nós temos que debruçar mais, porque se eu resolver os outros 3 e não tiver soluções para ele, eu aumento ele. Porque vai ter um monte de gente fazendo empreendimento, um monte de gente fazendo um monte de coisa, e na hora que a pessoa chegar para comprar, eu não tenho dinheiro para financiar essa compra. Então, tem que ser muito cuidadoso nisso. Eu tenho que concentrar, tenho que fazer tudo isso. Mais uma vez, insisto, financiar o desenvolvimento com recursos fora do mercado, financiar a produção com recursos fora do mercado, mas eu não posso tirar o olho de como é que eu vou financiar a compra do produto que você vai produzir com recursos que você pegou no mercado e que não foi da poupança. Porque senão eu aumento o problema de todo mundo, da incorporadora, de quem está comprando e do agente financeiro que financiou aquele empreendimento para a incorporadora produzir. Mas, assim, ó, baita aula a gente teve aqui hoje, né? Estou aprendendo bastante aqui hoje. Eu acompanhei até a palestra ali do Urbano e foi muito boa. E a gente vê como que é importante o FGTS, né? Eu até comentei antes com o Paulo, ele fez a entrevista com a gente, e aí ele também falou um pouco dessa questão do FGTS. E eu comentei com ele que antigamente, a gente como corretor, né, fazendo os financiamentos, a gente sempre tinha o cliente que ele sempre tinha guardado ali 10, 15, 20 mil reais de FGTS. E hoje a gente não vê mais isso, né? Tem isso lá, hoje o cliente ele não tem mais esse valor. E agora a gente vê na ponta como que é importante esse negócio, né? É verdade. Ver a importância que tem de como ele era antes, né? E com todas essas saque aniversário, coisa e tal, que hoje não tem mais, né? Então, para gente ver o que isso impacta diretamente no mercado imobiliário. Perfeito. Então, baita aula, quero te agradecer, Urbano, por ter aceito estar aqui conosco nesse momento aqui, nesse podcast, passar esse seu conhecimento um pouquinho para o pessoal que vai nos assistir. E, né, tenho só agradecimento mesmo, né? Gratidão. Eu também quero te agradecer pela aula aqui, que deu gratuito para nós. Tá? E gostaria de que você pudesse deixar um recado último aí pro pessoal, por favor. Assim, eu sou otimista, por mais que eu chegue e fale a gente tem um problema, eu acho que, como eu sempre digo, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Então, o que eu tenho tentado, a gente tem um problema aqui, vamos debruçar sobre ele, mas eu também acredito que, assim, você tem uma possibilidade enorme de soluções. Quanto mais gente conhece um problema, mais possibilidade de ele ser resolvido. Então, eu me coloco numa condição de contar mais, ter essa visão, compartilhar essa visão para mais gente, para aqueles que acreditarem como eu que isso precisa ser cuidado, comece também a ter ideias, e essas ideias vão gerar um conjunto de soluções que vai permitir, como eu falei dia desse até para uma jornalista, a gente sair dos tais 10% de PIB que a gente tem hoje e ir para 20%, porque é para lá que nós vamos e que nós temos condição de ir. Então, num primeiro momento, cara, cuidar do que temos aqui na mão, olhar com força, né, para essas possibilidades que estão andando e arregaçar a manga e trabalhar. Então, um prazer ter estado aqui com vocês. Enfim, é sempre bom falar sobre esse assunto. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Valeu. E, por favor, continuem acompanhando, que o evento vai ter mais palestrantes e vocês estão vendo que tem muito aprendizado aí. Então, até a próxima. Valeu.